Oi, meu nome é Vilar e venho apresentar os resultados do meu trabalho no desenvolvimento de um instrumento virtual próprio para espectroscopia de impedâncias aplicadas a sensores de gases. Os sensores são dispositivos de grande aplicabilidade prática na nossa sociedade. Pode-se definir que sensores são todos aqueles dispositivos materiais capazes de sentir algum tipo de alteração no ambiente que se encontram e capazes de gerar algum sinal de alguma natureza física como resposta a essa mudança. Dessa forma, podemos falar de espectroscopia de impedâncias. A espectroscopia de impedâncias é uma forma alternativa de caracterizar um circuito elétrico através do formato da curva da sua função impedância no plano complexo. Vejamos, por exemplo, o circuito RC paralelo na imagem, feito com um resistor em paralelo com um capacitor. Ao lado dele encontra-se sua curva impedância, traçada em função da frequência no plano complexo. Curva essa cujo traço damos o nome de Cole-Cole. Portanto, podemos nos referir ao RC paralelo tanto com o seu diagrama de circuito ou com a sua curva Cole correspondentes. Mas, os dispositivos materiais podem ser descritos por circuitos com elementos discretos, isto é, capacitâncias e resistências? A resposta é sim. Um exemplo disso vem de um estudo realizado com nanotubos de carbono de paredes múltiplas. Portanto, é interessante o desenvolvimento de uma ferramenta computacional capaz de realizar a espectroscopia de impedâncias de modo prático e intuitivo. Foi desenvolvida e aperfeiçoada uma ferramenta autoral batizada de Impedance Spectroscopy Simulator, ou ISS, para cumprir tal objetivo. O ISS foi feito com base no software comercial de referência ACE Spectrum Analyzer, desenvolvido por especialistas em espectroscopia de impedâncias na área de eletroquímica. Tal programa é capaz de realizar os ajustes de uma curva Cole-Cole analítica a dados experimentais de impedância coletados externamente ao programa. Ele também realiza simulações de curvas Cole-Cole para circuitos sintéticos de elementos discretos, contendo resistências, capacitâncias, elementos de fases constantes e outros. Da mesma forma, o ISS é capaz de realizar ajustes e simulações, como mostrado em seguida. Inicialmente, um arquivo que possui os valores de impedância medidos para um dispositivo é aberto no Impedance Spectroscopy Simulator. Note, no lado esquerdo superior, a presença de um menu contendo vários modelos de circuitos elétricos que servirão como candidatos para o ajuste. Note a presença de 5 gráficos na tela inicial. O gráfico central diz respeito ao plano complexo e à curva Cole-Cole. Os outros são gráficos da resposta em frequência que servirão de auxílio durante o processo de ajuste da curva em vermelho aos pontos experimentais em verde. Há também uma barra que permite localizar a impedância correspondente a uma dada frequência na curva de ajuste. Logo abaixo do menu de circuitos, observa-se um painel contendo controles deslizantes que permitem a mudança dos valores dos parâmetros presentes no circuito candidato, que serão modificados automaticamente durante o ajuste. Note ainda que o manuseio desses controles deslizantes implica em uma mudança imediata nas curvas da interface. Na aba Fitting, pode-se elaborar o ajuste de acordo com seu interesse, podendo-se configurar o critério de parada, o número de valores ao redor do valor inicial de um parâmetro e o quanto eles deverão variar em busca da curva melhor ajustada. Há, na parte inferior da tabela central, uma lista contendo os valores do palpite inicial versus os valores obtidos no ajuste. A título de exemplo, vamos realizar então o ajuste para um circuito do tipo RC paralelo em série com outro RC paralelo. No fim, é possível notar graficamente que todas as curvas foram bem ajustadas aos dados experimentais, retornando valores plausíveis para os parâmetros do circuito modelo. A validação do ISS foi feita seguindo o diagrama na tela. Primeiro, foram gerados circuitos com parâmetros sintéticos no Waze e efetuadas as simulações das colicoles destes também no Waze. Em seguida, esses dados gerados foram exportados do programa para serem importados no Impedance Spectroscopy Simulator. Então, foram realizados os ajustes das curvas analíticas aos dados experimentais sintetizados em ambos os programas. Os resultados obtidos para os valores de cada parâmetro encontrado nos ajustes de ambos os programas foram comparados entre si para cada circuito correspondente. Como indicador de mérito, foram levantados gráficos contendo os valores da relação R igual a parâmetro obtido pelo ISS por parâmetro obtido pelo Waze para cada circuito. Como resultados, obtivemos que, para o circuito A, o gráfico mostra que os valores de R levantados para cada um dos parâmetros foram de 1, ou seja, os valores encontrados foram exatamente iguais em cada um dos programas, que foram capazes de gerar colicoles idênticas. Para o circuito B, nota-se que os valores encontrados pelo ISS diferiram em menos de 1% dos valores encontrados pelo Waze.
dada a proximidade do valor da relação R ao patamar 1, para todos os parâmetros. Observe a grande semelhança das cores levantadas por cada programa. No circuito C, a diferença entre os valores encontrados em ambos os programas não ultrapassou 15%, sendo que o indicador de mérito ficou em torno de 1, mostrando a compatibilidade entre os resultados. Note as cores encontradas. Portanto, o Impedance Spectroscopy Simulator se mostrou uma ferramenta válida e eficiente na realização da espectroscopia de impedâncias, possibilitando a fácil familiarização do operador com os efeitos da mudança dos parâmetros do circuito na curva Colli-Colli. Agradecimentos à Universidade de São Paulo pelo fornecimento da bolsa na modalidade de pesquisa do Programa Unificado de Bolsas. Obrigado por assistir.